gente, bom dia. Eu sou a Renata, eu sou analista do comportamento, tá? Aplicada ao TEA, sou psicóloga, sou supervisora clínica e sou mestranda em distúrbios do desenvolvimento no Mackenzie. Hoje eu vim apresentar um pouquinho do meu trabalho de mestrado, tá? Que está em andamento. Que fala sobre a viabilidade da versão brasileira do treinamento do aprendiz atento para pré-escolares com TEA, no desenvolvimento atencional e nas habilidades sociais. Pode passar. Bom, vou falar um pouquinho do quadro, né, diagnóstico. Acredito que os colegas já tenham falado um pouco, né, das características do TEA, que nós temos aí tá dando uma tremidinha aqui, mas eu acho que agora foi, que nós temos aí no quadro, né, do TEA, algumas características, né, de inflexibilidade, mudança da rotina, pensamentos rígidos e um comprometimento nas habilidades sociais, nas habilidades de comunicação. Essas dificuldades, né, alguns estudos também alertam para algumas dificuldades nas habilidades atencionais em crianças TEA, né, no indivíduo em geral, né, com TEA. E essas dificuldades, elas comprometem alguns ganhos de sustentação de habilidades, né, que são significativas para uma melhor qualidade de vida, como, por exemplo, as habilidades sociais, acadêmicas, cognitivas, né, e que essas dificuldades, elas podem culminar em outros prejuízos dentro do quadro, tá? Pode contribuir para outros prejuízos. E nós temos, né, um treinamento que foi feito em Israel, né, que foi criado, na verdade, em Israel, que chama o CEPAT, que é um treinamento computadorizado, tá, de treinamento atencional para crianças com autismo, tá? O programa Aprendiz Atento, ele é um complemento do CEPAT, né? O CEPAT, ele trabalha com crianças TEA, com o objetivo de estimular as habilidades atencionais. O aprendiz atento, ele vem, atencionais e cognitivas, o aprendiz atento, ele vem já para estimular também, além de as habilidades atencionais e cognitivas, ele também estimula o desenvolvimento nos aspectos sociais, tá? De forma geral. O programa, ele foi desenvolvido, né, por psicólogos, tá? Em Israel. O aprendiz atento, ele possui alguns jogos de natureza lúdica e eles são aplicados em pequenos grupos, né, de crianças ou duplas. E ele tem como objetivo estimular as habilidades sociais, emocionais e atencionais desse público, tá? O aprendiz atento, ele tem 3 etapas. Uma primeira é uma prática intensiva e estruturada. A segunda é a gradualidade e a terceira é o uso do feedback. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas etapas um pouquinho mais para frente, tá? Bom, qual foi a justificativa do nosso estudo, né? A aplicabilidade do aprendiz atento, ele pode contribuir para o quê? Né? Para modelos de intervenção de baixo custo, né, que nós estamos aí tendo uma dificuldade no mercado, para crianças com TEA, né, e que possam estimular as funções cognitivas, sociais, emocionais, que contribuem para uma melhora na aprendizagem e na qualidade de vida desses indivíduos, tá? Qual foi o nosso objetivo? Testar essa viabilidade, né, desse programa de atenção, de habilidades sociais, né, em crianças, tá, TEA, de 4 a 7 anos de idade, do estado de São Paulo. Então, sempre visando o desenvolvimento emocional, cognitivo e atencional dessas crianças. Quais são os nossos objetivos específicos, né? Testar os efeitos do aprendiz atento nas habilidades sociais de crianças pré-escolares com TEA.
e verificar se o aprendiz atento ele tem algum efeito em aspectos cognitivos, atencionais e comportamentais em crianças TEA pré-escolares, né? Os nossos participantes foram, né, 13 crianças com diagnóstico de TEA, com idade entre 4 e 7 anos de idade, sendo 10 meninos e 3 meninas. Como que foi dividido, né, esse grupo controle e esse grupo experimental? Então, só para vocês entenderem, foram 13 crianças, né? Nós temos aí um grupo de crianças que recebeu a intervenção e um outro grupo de crianças que não recebeu a intervenção, tá? Então, como que elas foram divididas? Foram divididas 6 participantes para o grupo controle e 7 para o grupo de intervenção. No todo, o que a gente percebe? Que tem 3 centros, tá? Especializados em autismo, participando dessa pesquisa, onde foram recrutadas 4 da Unifesp, que é o TIM, né, o ambulatório TIM, 4 crianças da TEAR, equipe multidisciplinar, que é uma clínica de São Paulo, e outras 5 crianças da clínica gradual, tá? E por se tratar de um estudo de viabilidade, esses participantes eles foram selecionados por conveniência, sendo que todos eles atendiam um critério de diagnóstico de TEA de acordo com o DSM-5. Quais foram os nossos critérios de inclusão e exclusão nesse estudo? Além do diagnóstico de TEA, essas crianças elas deveriam apresentar um repertório básico de segmentos de instrução e imitação, tá? Porque algumas das provas, né, que eu vou apresentar um pouquinho mais para frente para vocês, até mesmo o protocolo de pré-intervenção, que são as aplicações de testes neuropsicológicos, elas necessitam que essas crianças tenham o mínimo desses repertórios, tá? Critério de exclusão, problemas de comportamento severos que possam comprometer a aplicação do protocolo de avaliação na pré-intervenção, que eu vou falar também um pouquinho como que funciona. Bom, os 2 critérios, eles foram observados e atendidos, tá? Durante a aplicação desse protocolo de pré-intervenção. Esse protocolo de pré-intervenção são as aplicações de testes neuropsicológicos, tá? Eles duraram de 2 sessões, em média de 30 a 120 minutos cada. Nessa fase do protocolo de pré-intervenção dos testes, foram excluídas 2 crianças, né, por problemas comportamentais, tá? Que impossibilitaram o andamento, né, da intervenção ali da pré-intervenção, tá? Com os testes. Essas 2 crianças, elas não foram computadas, tá? Nessas 13 crianças que acompanham esse estudo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos locais onde foram realizados, né, os protocolos de pré-intervenção, assim como a intervenção do aprendiz atento. Ele foi aplicado em 3 clínicas, tá? Ambulatórios especializados em atendimento de indivíduos TEA, tá? Em São Paulo. Então, a gente tem aí o TIM, a clínica gradual e a TEAR, equipe multidisciplinar. Bom, para a gente colocar um estudo, né, para a gente pensar em um estudo e na viabilidade dele, nas possíveis alterações e adaptações que ele precisa ter, nós fizemos um estudo pré-piloto, que foi desenvolvido em 2019, que antes, né, da condução desse programa, nós pensamos em duas etapas, né? Tradução do material e a adaptação para a realidade cultural brasileira para crianças com TEA. Porque até então, a gente percebe que o aprendiz atento, né? Ele foi desenvolvido em Israel, mas ele não tinha essa adaptação para a realidade cultural brasileira e para crianças pré-escolares, né? Que é o nosso foco no estudo. Esse estudo pré-piloto, ele foi realizado na clínica gradual, onde tiveram 2 crianças com TEA, né, como participantes do sexo masculino, com 4 e 5 anos de idade e com alto nível de habilidades. Como que foi o modelo desse estudo pré-piloto, né, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando? Foram 4 sessões, 2 sessões em 2 dias da semana, em dupla, tá?
A intervenção foram 9 jogos, sendo 3 atividades para cada função. Então, lembra que eu falei que o Aprendiz Atento, ele estimula, além de aspectos sociais, as habilidades atencionais. Então, nós temos ali, né, as 3 áreas, algumas áreas atencionais. Atenção sustentada, atenção seletiva e inibição de impulsos. Então, eram 9 jogos, a cada sessão eram aplicados 3 jogos focados nessas áreas atencionais, tá? A duração foi de 45 minutos, com pelo menos 10 a 15 minutos de intervalo, e cada atividade tinha uma duração de 10 minutos, tá? Como que foram os resultados nesse pré-piloto? Os profissionais e as crianças, eles responderam ao programa de forma satisfatória, tá? E ele foi estruturado a partir, né, desse pré-piloto, para um estudo um pouco maior, né, que é o meu até então, e foram feitos alguns ajustes aí para o público com TEA pré-escolar, tá? As etapas do Aprendiz Atento, né? Primeiro, eu tenho uma seleção dos participantes, o contato com os cuidadores. As clínicas já tinham as fichas de alguns pacientes, né? Nós só passamos alguns perfil, né? Que seria o esperado para pesquisa, e eles selecionaram, entraram em contato, outros foram presenciais, tá? Esse contato foi presencial. Nós tivemos a apresentação do programa do Aprendiz Atento em horário marcado com os cuidadores e ajuste do início das avaliações. Então, nós tivemos aí algumas aplicadoras do programa e tivemos que treiná-las, né, para que elas aplicassem o protocolo de pré-intervenção, que eram os testes neuropsicológicos, assim como as provas, né, de atenção, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? A aplicação do protocolo de pré-intervenção após o preenchimento do termo, né, pelo responsável, e a aplicação do Aprendiz Atento apenas com o grupo experimental. Como eu disse lá no início, nós tivemos essa aplicação com esse grupo experimental e o grupo controle não recebeu, para a gente realmente ver o efeito da nossa intervenção, tá? Nesse grupo experimental. Uma quinta etapa é a replicação das avaliações de jogos com o grupo experimental e controle, e os questionários com os responsáveis, tá? Então, todos o programa, ele foi reaplicado, tá? Com um grupo experimental, para a gente ver o efeito, né, da intervenção, e os questionários também. Os questionários, eles foram preenchidos anteriormente pelos responsáveis e após a intervenção, eles foram reaplicados para a gente ver quais foram os resultados, se tiveram mudanças ou não, tá? Quais foram os instrumentos de avaliação utilizados durante esse estudo? Foram 11 instrumentos padronizados, 8 foram aplicados na fase de pré-intervenção e repetidos na fase de pós-intervenção. Os testes aplicados com as crianças, né, e os domínios. Então, nós tivemos aí testes aplicados com as crianças, com os responsáveis e com os aplicadores. Eu vou começar pelos testes aplicados com as crianças. O TAC, que é o atenção por cancelamento, ele mede a atenção seletiva no 7.1 e 2 e alternada no 7.3. Teste de trilhas, né, de pré-escolares, que ele mede a atenção e função executiva, velocidade de processamento visual, flexibilidade, escaneamento e sequência. Teste de matrizes progressivas de Raven, ele mede a inteligência não verbal fluida. Teste os blocos de Corsi, ele mede a memória de trabalho, tá, do participante. E o teste de habilidade e conhecimento de pré-alfabetização, que ele avalia, né, a identificação das habilidades de nível de conhecimento de pré-alfabetização dos nossos participantes. Ele avaliou. Quais foram os instrumentos respondidos por esses responsáveis, né? O ERC, né, que é o Checklist de Regulação Emocional, ele foi aplicado com o objetivo dos familiares, né, dos responsáveis, responderem a alguns tópicos referente a
ao emocional desses participantes, tá? SDQ, o CAP, né, que foi desenvolvido também desenvolvido, não, ele foi adaptado pela equipe, tá? E o questionário desenvolvido pela equipe, que foi um questionário sociodemográfico e de serviço, que era para avaliar o uso de serviço pelos grupos, tá? Alguns questionários preenchidos pelas terapeutas, justamente para a gente avaliar a viabilidade desse programa, né? Que é o nosso objetivo, tá? Questionário de resumo de sessão, que ele foi preenchido durante a sessão, era um questionário bem básico, referente à hierarquia de ajuda, que eu vou falar um pouquinho mais, tá? Referente a essa adaptação para crianças TEA pré-escolares para a cultura brasileira. Tinha referente a tempo, né, de prova, ao tipo de prova, e a tabela de sessão, tá? Que era durante a sessão também, e um questionário que ele foi enviado após a intervenção, para a gente avaliar qual era a opinião, né? Quais tópicos que as terapeutas gostariam de levantar referente ao programa, né? Que haviam sido aplicado por elas, tá? Bom, vou falar um pouquinho agora da intervenção. Vou entrar agora no modelo do aprendizatento. Como eu disse anteriormente, ele é composto por 9 jogos de treinamento de atenção, 3 para cada área, tá? Inibição de resposta, atenção seletiva e sustentada. Inibição de resposta seria inibição de controle inibitório, tá? Enfim. Cada jogo ele tem 3 níveis de dificuldade. Foram aplicados 3 jogos, né? Como eu disse anteriormente, cada sessão 3 jogos, referente a cada área. E essas atividades, elas constituíam 3 níveis, né, de complexidade. Eles sempre iam da menor dificuldade para maior dificuldade. Então, a gente tinha um nível 1, que era mais básico, nível 2 intermediário, nível 3 um pouco mais avançado. Essas crianças, elas só passavam de nível se elas fossem muito bem no nível 1. Nós dávamos aí umas 2 semanas no nível 1, né? E se elas tivessem as respostas ali de forma que a gente falasse, bom, ela está apta a passar para o nível 2, a gente já redirecionava essa criança para responder no nível 2, tá? Então, as crianças, elas passavam de níveis de acordo com o desempenho delas em níveis anteriores, tá? Nessas intervenções, elas foram divididas em duplas ou trios, sempre com 2 aplicadores, um para a condução dos jogos e outra para auxiliar na observação, na anotação das sessões, tá? Dos protocolos de sessão. Bom, e como eu disse lá no início, né, nós tivemos aí uma adaptação para a cultura brasileira e para crianças TEA, pré-escolares, né? E com essa adaptação, nós tivemos aí uma mudança na hierarquia de dica, tá? Então, nós colocamos a hierarquia de dica nesse novo estudo, né, do aprendizatento, para que a gente pudesse garantir a resposta das crianças, né, que elas respondessem à intervenção. Então, foram adicionadas algumas hierarquias de dicas baseadas na análise do comportamento, tá? A primeira, sempre da menor para maior. A primeira foi imitação. A terapeuta ela auxiliava fazendo a imitação junto com a criança, tá? Nível dica 1. Dica 2, né? Uma dica visual. Então, se a criança não respondesse a dica de imitação, né, do modelo da terapeuta, ela passava para uma dica com a pista visual, impressa ou um script, né? Vai depender do que a criança, da resposta da criança naquela prova. E um terceiro nível, né, que é um nível de dica mais intrusiva, são as ajudas físicas, mão sobre mão, fazer junto com a criança, né, coordenar ali o movimento da criança de forma total, tá? Bom,
Aí, vou falar um pouquinho desse modelo do aprendiz atento. Como que funcionava antes e durante os jogos? Antes do jogo, a terapeuta sempre fazia uma explicação verbal e clara sobre cada jogo, tá? Atencional. Havia uma demonstração do jogo, um modelo, e assim como uma resposta esperada, então ela fazia ali a dramatização do jogo e ela dava a resposta que ela esperava da criança. Havia uma repetição, que nós sabemos que os indivíduos com TEA aprendem muito pela repetição, né? Preparo de estímulos para iniciar a sessão, então preparo de materiais, preparo da sala, tá? E durante o jogo, o que acontecia? O uso de hierarquia de dicas sempre da menor para maior, os feedbacks durante a sessão para fortalecer a resposta e o comportamento emocional dessas crianças, né, e que mantivesse elas respondendo com motivação ali, né, durante as intervenções, os jogos lúdicos. E eram utilizados feedbacks como muito bem, parabéns, sensacional, uau, né, você foi muito bem, tá? E havia a anotação das folhas de registros com os dados durante a sessão, pelas observadoras, pelas outras terapeutas. Haviam duas terapeutas, uma anotava e a outra fazia a intervenção. Tudo o que era relevante para o programa, tá? Não só o que tinha ali no protocolo de sessão, escrito, mas outras observações com relação a aspectos emocionais, com relação ao comportamento de forma geral daquela criança. Vou falar um pouquinho agora do nível 1, tá? Nós temos 3 níveis, como eu disse anteriormente, mas eu vou exemplificar um pouquinho o nível 1 para vocês entenderem mais ou menos como que é o modelo dessa intervenção. Nós temos aí, primeiro, inibição da resposta, tá? Que é uma atividade mar, mata e meio. Como que é essa atividade no nível 1, né? O condutor, né, que é o terapeuta aplicador, ele dizia mato, né, as crianças pulavam dentro do bambolê. O condutor dizia mar e as crianças pulavam fora do bambolê. Então, a criança tinha que estar atenta ali, né, à instrução, né, ao comando do terapeuta. Então, exigia inibição de resposta, porque eu tenho que estar atento ao que ela está falando e inibir, né, o meu comportamento ali naquele momento. Atenção seletiva, acha o objeto. Cada criança recebeu um cartão com desenhos variados, objetos, e o objetivo dessa prova, né, dessa brincadeira, desse jogo, era a criança encontrar um alvo no meio dos distratores. Então, tinham várias coisas, né? E tinha um alvo ali para ela encontrar, que era falado verbalmente. Se ela não encontrasse, era mostrado um cartãozinho, sempre da menor para maior, tá? Atenção seletiva, porque ela teria que focar ali, né, para encontrar o alvo dentre outros distratores, tá? Atenção sustentada, jogos dos robôs. A terapeuta ela misturou as cartas com um dos alvos, tá? Com vários robozinhos. O alvo e as cartas foram demonstradas às crianças, então ela misturou vários robozinhos ali, né, no joguinho de carta, e foi mostrado um robô para a criança. E aí, um segundo momento, ela colocava as cartas para cima, e quando mostrava o robô-alvo, a criança teria que emitir algum comportamento, bater ou bater palma, fazer algo ali que daria a entender que, opa, esse daqui é o alvo que haviam me mostrado, tá? Nós alternávamos esse alvo para que a criança não decorasse também, né? Sempre um robô vermelho que eu vou ter que procurar. Não, esse alvo era alternado justamente para a gente trabalhar essa atenção sustentada, tá? Bom, gente, antes de finalizar, vocês podem ver que são provas, né? Não diria nem provas, são jogos, tem um aspecto lúdico, né? Que é de fácil aplicação, que é muito bem visto, né? Porque a gente percebe que a criança funciona através da motivação,
né? Então, se ela tem motivação, ela vai responder, ela vai se engajar, ela vai aprender. Então, é um programa aí de baixo custo que nós estamos estudando, tá? De acordo aí com, como eu disse para vocês, das áreas atencionais e também as habilidades sociais. Então, é um programa que está vindo, né? Que nós estamos trazendo para o Brasil, para auxiliar aí nas intervenções com crianças TEA pré-escolares, tá bom? Obrigada, gente.